Olá, tudo bem? Eu me chamo Delane. Hoje iremos aqui discutir um tema muito importante e relevante para a sociedade brasileira, que é o racismo na escola. Com isso, trouxemos 3 convidados especiais para falar um pouco desse tema, que irão se apresentar agora. Olá, me chamo Kleber, tenho 23 anos, sou acadêmico da Universidade Federal do Amapá do curso de Direito, sou um aluno preto e residente da Casa do Estudante Universitário da Universidade. Olá, eu me chamo Paulo César, sou aluno da Universidade Federal do Amapá e curso Ciências Biológicas. Também sou residente da Casa do Estudante Universitário, que é da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Olá, eu sou Moisés Rezende, eu sou acadêmico de História da Universidade Federal do Amapá. Eu tenho 27 anos e sou residente da Casa do Estudante. Kleber, você acredita que o racismo afetou sua trajetória educacional e seu desempenho na escola? De que forma? Sim, sem dúvidas. Tem coisas pequenas que acontecem, né, no cotidiano, na nossa trajetória de vida, principalmente no âmbito escolar, porque é um lugar de aprendizado, mas também de muito erro, né? Da nossa parte, mas também de outra, que faz com que a gente tenha uma baixa autoestima. E quando se fala de racismo, tudo se torna algo muito mais pesado, né? Se tratando de aparência especificamente, que foi o meu caso, piadas sobre cabelo, sobre aparência, sobre a forma de ser, influencia diretamente na autoestima, e isso faz com que o rendimento escolar caia, né? E seja mais dificultoso. Torna-se uma trajetória ainda mais difícil. Ainda mais quando isso é agregado à questão socioeconômica, né? A gente já se sente uma pessoa feia pelas piadas que a gente escuta, né? Essa dificuldade em assumir o nosso cabelo negro é algo que, de fato, se torna mais pesado quando a gente não tem condições também de usar uma boa roupa, de ter a mochila, o material escolar que todos os colegas têm na sala, né? Então, eu acho que o racismo em si, ele já é algo muito cruel. E por passar por ele, ainda que indiretamente, ainda que não tenha a plena noção do que ele é e do que ele pode causar na vida da gente, isso faz com que a trajetória escolar seja, assim, algo muito dificultoso. Mas, embora a gente tenha toda essa dificuldade, não dá para negar que durante essa trajetória a gente encontra pessoas inspiradoras que fazem a gente permanecer na caminhada, né? Principalmente quando a gente tem esses professores na nossa sala, quando eles são mais compreensíveis. Pessoas que dividiram ou dividem a nossa realidade, que passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, elas tendem a ser mais simpáticas com a gente e entender nossa realidade. Tem professores que não vão entender quando um aluno falar que ele não vai para a sala, ele faltou a semana inteira porque ele não tinha um material bom para ir, não tinha o que comer em casa, não tinha como ir com aquele cabelo grande porque ele não cortou, né? Outros não vão entender, mas muitos podem entender, sim, né? Então isso é muito importante, a gente reconhecer que sim, a gente teve ali uma extrema dificuldade, mas a gente também teve pequenos pontos de apoio e propulsores, né, para fortalecer a caminhada. Então, hoje, vendo que eu cheguei até a universidade, eu atribuo o mérito não somente a mim, mas também a todas as pessoas que serviram de apoio e que me motivaram a continuar. Apesar de toda essa dificuldade, toda essa realidade que a gente passa, a gente vive e viveu, é interessante conhecer, mas também não dá para apagar ou dizer que não foi uma trajetória difícil. Negro, a gente sempre vem de uma família pobre na sociedade atual, porque isso é uma marca do racismo, né? Então, eu não tive condições de ter uma boa educação. O que eu consegui foi, através do meu esforço, pegar o máximo que eu tinha ali, indo para a escola, não faltando, prestando atenção nas aulas, e foi o que me fez conseguir chegar na universidade. Mas não que foi fácil, eu tive que entrar por cota. Só o fato de eu ter que me inserir numa cota já demonstra a minha dificuldade em relação aos demais. Moisés, você acredita que o racismo afetou sua trajetória educacional e seu desempenho na escola? De que forma? Olha, eu acho que interferiu sim. Durante muito tempo eu não tive essa autoestima, né, ligada principalmente à aparência, não tive essa autoestima ligada também à minha cor de pele, né, ao meu fenótipo. Então isso era algo que me deixava muito triste e também era algo que trazia para mim algumas consequências, por exemplo, de rebeldia na escola, né? A gente sempre tem aquele aluno que é aquele aluno, enfim, que dá problema, e eu era esse aluno por essa questão. Então, de não ser querido, de não ter tido esse acolhimento na escola e de ter sofrido desde muito cedo essa questão do racismo, então isso atingiu um pouco
a minha trajetória escolar, tanto que na primeira série eu já havia repetido 3 vezes, depois eu repeti novamente na 6ª série, então isso atrasou um pouco o meu desempenho, né? Você sente que a Universidade Federal oferece suporte suficiente para estudantes negros e indígenas enfrentarem desafios acadêmicos e raciais? Eu acredito que ela fortalece cada vez mais o ingresso. A gente vê que isso é usado na prática quando se estipula uma cota para alunos indígenas, né? Que recentemente foi aprovada e foi posto em prática e funcionou. Mas durante a vivência da universidade, eu acredito que eles dão a possibilidade da gente se expressar, falar e recorrer aos nossos direitos, né? Mas eles não dão um suporte efetivo. Eles dão sim um palco para que a gente possa falar, mas ouvir essa voz desse público que tanto sofre, de fato não tem esse suporte nesse sentido, de que a gente está ali, a gente reivindica, a gente observa isso através do movimento estudantil, que a gente leva nossas pautas, a gente leva nossos anseios para a universidade e a gente fala sobre questões não só de dentro da universidade, mas também de fora, mas principalmente daquilo que a gente vive lá dentro. E mesmo assim, mesmo com essa fala, com esse grito de socorro e de ajuda, a gente não recebe o retorno. Eles podem até ouvir, eles podem até pensar em fazer algo, mas concretamente não é feito, né? A gente não tem ali um suporte. Tanto isso é evidenciado também quando a gente olha as estatísticas, porque a maior parte dos alunos que são cotistas, negros, né, indígenas da universidade, acabam saindo depois de um tempo que entram, porque não tem o suporte necessário. Se tratando hoje da minha realidade, eu sendo um aluno preto e cotista e também amparado pela universidade, pois eu moro na casa do estudante, eu observo que eu tenho esse suporte, ainda que falho e precário, mas eu tenho um mínimo. Mas nem todo aluno tem essa oportunidade, tem esse acesso fácil a essas informações de como recorrer aos seus direitos, né? Então eu vejo que durante o caminho a universidade peca. Eu não estou falando especificamente da nossa, ainda que ela faça parte, mas no cenário geral, nacional, as universidades não têm de fato dado esse apoio, esse suporte necessário para que a gente tenha uma trajetória mais leve e tranquila. Paulo, você sente que a Universidade Federal oferece suporte suficiente para os estudantes negros e indígenas enfrentando desafios acadêmicos e raciais? Bom, eu acredito que não. Eu acho que a universidade ela tenta aos poucos ali nos ajudar de alguma forma, né, ajudar a comunidade de pessoas negras, mas eu acredito que ainda não é o suficiente, porque um exemplo disso é o Enem. O Enem ele torna todos os alunos de baixa renda, de escola pública, que tem esse déficit, né, por conta do preconceito, tenta equiparar eles para eles conseguirem entrar da mesma forma na universidade. Mas o que a gente vê quando entra na universidade é que falta equidade. Então não adianta dar a oportunidade para todos, mas não dar o amparo para que todos permaneçam na universidade até o final. Então eu acho que ainda falta muito. Moisés, você sente que a Universidade Federal oferece suporte suficiente para estudantes negros e indígenas enfrentarem desafios acadêmicos e raciais? Não, eu acho que a gente tem uma parte complicada nessa conversa, que é quando a gente fala da permanência na universidade, né? A permanência na universidade ela é muito mais complicada. Às vezes, o adentrar, as cotas nos facilitam essa entrada, né? Mas quando a gente chega nessa parte da permanência, realmente é muito complicado. Para mim, que sou um aluno de fora, que venho de Belém, né? Uma grande capital, como uma grande capital do norte, né? Então, quando eu venho de lá para cá, eu tive a facilidade de permanecer porque eu tinha parentes aqui em Macapá. Mas a partir do momento em que isso muda e eu já passo a não ter esses parentes que foram, enfim, migraram para o sul ou então foram para outros países, e aí eu me vejo sozinho nessa cidade, a universidade, ela te oferece uma quantia ínfima ali, né, para te manter, tentar te manter, mas a gente sabe que cada vez mais o custo de vida vai crescendo, e quando esse custo de vida cresce, a gente fica com dificuldades se esse auxílio que a universidade dá, ele não acompanha essa mudança na economia. Então, acho que é uma complicação. Por exemplo, dentro do meu curso tenho alunos que voltam até andando para suas casas porque não tem esse aporte da universidade. Então, a gente deveria, na verdade, a universidade deveria rever esses valores para que fosse um valor mais igualitário, para que houvesse uma equidade de valores,
para a gente poder realmente permanecer na universidade com qualidade e não a trancos e barrancos como vem acontecendo, né? Que conselho você daria para os jovens negros e indígenas que ainda estão na escola, enfrentando desafios raciais no ambiente escolar? Eu diria e digo que sempre busquem, primeiramente, o seu próprio reconhecimento, porque a partir do momento que você se entende e se aceita, fica cada vez mais dificultoso e impossível com que outras pessoas digam o que você é e desqualifiquem toda a sua história, toda a sua herança cultural, né, a sua herança social também. Então, que vocês sempre busquem esse empoderamento de si mesmos, da sua história, se orgulhem de serem quem são e da forma que são. E que, claro, nunca desistam, né, de buscar aquilo que vocês almejam, aquilo que vocês acreditam que é o certo para si e para os demais. Tem um filósofo que diz, na verdade, que nós somos a junção de várias outras pessoas, né? O recorte de várias pessoas que formam uma única colcha de cama, digamos assim. Então, quando vocês se fortalecem, vocês fortalecem a comunidade de vocês fortalecem toda a trajetória de vida que vocês têm, né? Então, quando vocês vencem junto em comunidade, né? Que nós não somos individuais, somos uma única comunidade, uma única sociedade que deve crescer junto e ter as mesmas oportunidades, né? As mesmas condições de vida. Então, que se tratando de um ambiente escolar, que vocês não se deixem levar por opiniões alheias, opiniões daqueles que não entendem a herança de ser uma pessoa preta, né? A beleza de ser uma pessoa preta também, e que vocês não se deixem abater por isso, que os desafios que vocês enfrentam hoje não sejam motivos de desistência, mas sim motivos de fortalecimento. Porque para que nós possamos estar hoje numa escola, numa universidade, num trabalho, em qualquer âmbito social, tiveram anos e anos de luta de pessoas que morreram sem ter tido seus direitos obedecidos, respeitados, valorizados. Então, que a gente tenha essa oportunidade de lutar não só por nós, mas por todos os que passaram e pelos que virão. Que a gente se mantenha forte por essa causa que é a luta incessante, né, de ter a nossa dignidade humana valorizada a cada dia mais e respeitada, primeiramente por nós mesmos e, com isso, pelos demais. Então, eu diria isso. Paulo, que conselho você daria para os jovens negros e indígenas que ainda estão na escola e enfrentam o desafio racial no ambiente escolar? Bom, eu diria para eles, assim como eu, assim como outras pessoas que eu conheço, não desistirem. Continuar firme e ir em busca das suas metas, dos seus objetivos e estudar, porque através do estudo a gente conhece os nossos direitos, né? A gente tem aí a bonificação da universidade, a gente tem as cotas, mas elas sozinhas, elas não garantem que a gente entre dentro da universidade. Então sim, estude, porque isso é um direito seu e vai ser o seu mérito de ter entrado na universidade, porque só a cota não vai ajudar ele, só a bonificação não vai ajudar ele tem que ter estudo, força e persistência. Moisés, que conselho você daria para os jovens negros e indígenas que ainda estão na escola e enfrentam desafios raciais no ambiente escolar? Olha, eu acho que o conselho que eu daria é para persistir. Acho que quando a gente persiste na situação, a gente consegue chegar lá. Não que seja uma questão meritocrática, eu acho que não é por mérito realmente, é por uma luta, é por uma causa. Quando a gente tem essa luta, quando a gente tem essa causa, a gente tem esse objetivo de chegar até lá, a gente passa por esses trancos e barrancos que nos são impostos e a gente consegue, pelo menos um pouco, quebrar essa película protetora da desigualdade dentro da universidade. Então, quando a gente passa esse caminho que a gente é seguro de si, a gente chega lá sim, com certeza. Acho que as crianças, elas precisam de autoestima, principalmente as crianças negras. Elas precisam de autoestima para adentrar esses espaços que nos são negados. Como vimos aqui hoje, a questão do racismo na escola não é uma questão somente individual, é uma questão estrutural que deve ser combatido e enfrentado por toda a sociedade brasileira.